Você está ouvindo o programa A Bíblia em Foco, um programa da Igreja Batista Conservadora de Eunápolis, situada na Rua da Consolação, número 510, no bairro Pequi. Dias de culto, nos domingos, a partir das 18h30. Nas quartas-feiras, a partir das 19h. Boa noite, querido ouvinte. Boa noite, meu irmão e amigo Igor, que está aqui no estúdio. Boa noite. Que maravilha, que bênção é retornar a esse lugar para pregar a palavra de Deus. Dessa feita, eu quero pregar de forma temática. Quero mandar um abraço para todos os irmãos do curso que está sendo proporcionado pela Igreja Batista Conservadora do bairro Pequi, o curso sobre o Deus Trino. Quero mandar um abraço também para os meus pastores que me incentivam sempre a pregar a palavra de Deus. Que Deus os abençoe. Então, como dito, eu quero pregar de forma temática sobre a imutabilidade de Deus. Sim, que tema! Falar sobre Deus é algo profundo, é algo indescritível. Falar sobre o nosso Deus, como temos aprendido desde esse início do curso, é muito profundo. Temos que ter um conhecimento do nosso Senhor, porque isso também, como vimos hoje no curso, influenciará na nossa pregação. As nossas pregações devem ter Deus como alvo, como foco, como meta. Devemos glorificar a Deus em nossas pregações. Devemos conhecer a Deus e expor as grandezas, as excelências de Deus que Ele revelou na Sua palavra. Um texto base para começarmos a nossa meditação, Malaquias 3:6, diz assim: Porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumido. Querido ouvinte, estamos em um mundo que há mudanças constantes na medicina, tecnologia, modas, etc. Nós mesmos mudamos em muitos aspectos e até na nossa própria aparência e conduta. Aparentemente, parece que tudo muda. Será que com Deus acontece o mesmo? Talvez você pense, sim, porque em Gênesis 6:6 diz que Deus se arrependeu em ter feito o homem. Mas como entender essa passagem, uma vez que a Bíblia não se contradiz e afirma que Deus é imutável? Mas, antes de entrarmos no tema propriamente dito, eu quero explicar esse texto de Gênesis 6:6. Sim, logo de cara. Eu quero explicar esse texto, que diz que Deus se arrependeu em ter feito o homem. O que significa Deus se arrependeu? Em Números 23:19 diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E em 1 Samuel 15:29 diz: E também, aquele que é a força de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Vejam, a Bíblia diz que Deus não se arrepende. E uma vez que a Bíblia não se contradiz, o que significa esse texto de Gênesis 6:6, que diz que Deus se arrependeu em ter feito o homem? Aqui temos uma linguagem de acomodação às nossas capacidades limitadas. Isso é falado de Deus à maneira dos homens, pela mesma figura de linguagem pela qual olhos, ouvidos, mãos e pés são atribuídos a Deus e devem ser entendidos para não refletir sobre sua imutabilidade. Não implica nenhuma paixão ou inquietação em Deus, pois não pode criar perturbação à mente eterna, mas significa o seu justo e santo desprazer contra o pecado e os pecadores.
também não fala qualquer mudança de mentalidade de Deus, pois com ele não há variabilidade, mas significa uma mudança de caminho. Quando Deus fez o homem reto, ele descansou e foi revigorado. Êxodo 31:17 diz: isso será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no 7º dia ele não trabalhou e descansou. E seu caminho em direção a ele foi tal que mostrou estar bem satisfeito com o trabalho de suas próprias mãos. Mas agora que o homem caiu, ele não podia, que o homem caiu, se apostatou, ele não podia fazer outra coisa senão mostrar-se descontente, de modo que a mudança estava no homem e não em Deus. Explicado? Então veremos hoje que Deus não muda, e isso deve impactar mudança em nós. Mais uma pequena ilustração. O sol muda enquanto endurece um determinado material e amolece a outro? Ou quando faz uma flor ficar mais perfumada e um cadáver mais podre? Não. Assim é Deus, imutável. Então, vamos à primeira divisão aqui do sermão. O significado da imutabilidade de Deus. As coisas mais estáveis e imutáveis que vemos são os corpos celestes, incluindo a própria terra. Eles todos são obras da mão de Deus. O Salmo 102, verso 25 diz: em tempos remotos lançar-te os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles são a melhor ilustração que temos da imutabilidade de Deus. Entretanto, eles também perecerão. O verso 26 desse mesmo Salmo 102 diz: eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudarás e serão mudados. Deus que os criou irá transformá-los. Eles não serão aniquilados, mas refinados, com melhorias na qualidade daquilo que vemos agora. Que pena daquela alma que vive somente para as coisas que perecem. Coisas perecíveis não podem sustentar nossas almas. Deus é o mesmo. O verso 27 deste mesmo Salmo 102 diz: tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Então, o que significa Deus ser imutável? Significa que ele nunca muda. Sua essência, natureza e perfeições não podem ser alteradas. Imutabilidade significa que nada pode ser acrescentado ou diminuído. O que Deus é, ele sempre será. Eternidade e imutabilidade estão intimamente ligadas, um implica no outro. A imutabilidade é um estado em si mesmo, e a eternidade é a medida deste estado. A imutabilidade em si mesmo não é necessariamente perfeição. Os anjos caídos agora são imutáveis, mas isso constitui a imperfeição e miséria deles. A imutabilidade é uma perfeição em Deus por causa da excelência do seu caráter. Ele é imutável em todos os seus atributos. Deus é imutável. Deus é imutavelmente santo, perfeito, justo, amoroso. Deus, todos os seus atributos são inalteráveis, imutáveis. A imutabilidade lhe é tão essencial que sem ela, ele não poderia ser Deus. É interessante falar sobre isso, porque se Deus mudasse em seu ser, natureza, perfeições, promessas e a sua vontade, então ele não seria ele seria qualquer outra coisa, mas não Deus. Mas o nosso Deus é imutável, ele não muda e não há dúvidas disso. As Escrituras mostram claramente essa verdade. Por exemplo, o texto base que nós lemos, Malaquias 3:6, diz: porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Tiago 1:17 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação
ou sombra de mudança. Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e será para sempre. O próprio Salmo 102, verso 27, que já citei, diz: Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Então, as Escrituras confirmam que Deus é imutável, Ele não muda. Então, o que significa Deus ser imutável? Significa que Ele não muda. Mas, em que Deus é imutável? Agora, entre o segundo ponto do sermão, os aspectos da imutabilidade de Deus. Primeiro, Deus é imutável em seu ser. Então, Ele não pode deixar de ser aquilo que Ele é. Olha que interessante. O fato dele ser espírito e não corpo indica que Ele não está sujeito às mudanças físicas que um ser normal experimenta. O fato dele ser o único, independente e eterno indica que Ele é diferente dos espíritos criados, que são passíveis de mudança. Se Deus fosse sujeito às mudanças, estas poderiam ser para melhor ou para pior. Se fosse para melhor, então agora Ele não seria perfeito e nem um Deus infinito. Se fosse para pior, Ele cessaria de ser perfeito. Em ambos os casos, as mudanças iriam corromper a sua perfeição eterna e a sua verdadeira deidade. Deus também não muda temporariamente para depois voltar ao seu estado original. Não há, de maneira alguma, mudança nem sombra de variação em Deus. Notem, querido ouvinte, que Deus não pode mudar para melhor, porque já é perfeito, e sendo perfeito, não pode mudar para pior. Deus está totalmente imune, livre de qualquer mudança. Ele não envelhece. Ele não é afetado pelo tempo. O tempo não muda a sua essência, o seu ser. Não há uma ruga sequer na testa da eternidade. Em segundo lugar, Deus é imutável em seu conhecimento. Sim, Deus conhece todas as coisas assim como sempre as conheceu. Ele nunca ganhou conhecimento, pois não há nada que Ele não saiba. Olha só, seu conhecimento é perfeito e não pode mudar. Notem, querido ouvinte, que não há nada que Deus não saiba. Veja bem, ficamos impressionados com o Google, as inteligências artificiais que são dotadas de um grande conhecimento, onde você pesquisa praticamente qualquer coisa e elas lhe dão a resposta imediatamente. Mas me escute com atenção, nem o Google e nenhuma inteligência artificial supera e nem chega perto do conhecimento perfeito e imutável de Deus. E também não pode acrescentar nada ao conhecimento de Deus. Não há nada que Ele não saiba. Aliás, todo o conhecimento que temos hoje veio de Deus. Se Deus fosse mutável, então Ele não seria digno da nossa confiança. Ele não seria um juiz competente para nada. E a verdade seria impossível de ser definida. Seria como muitos dizem, a verdade é relativa, mas não. A verdade é absoluta, porque Deus não muda. Deus é imutável. Diferente do homem, cujo conhecimento é separado dele próprio, podendo crescer ou diminuir, o conhecimento de Deus é uma propriedade essencial do seu ser. Ele conhece todas as coisas. Assim como não há sucessão em sua existência, assim também não há sucessão em seu conhecimento. Ele compreende todas as coisas ao mesmo tempo, inclusive aquilo que chamamos de futuro. Além disso, o conhecimento e vontade de Deus é a causa de todas as coisas e não o efeito delas. Por isso lemos em Atos 15:18, conhecidas são a Deus, desde o princípio do mundo, todas as suas obras. A distinção que fazemos de passado e futuro não implica em mudança no conhecimento de Deus. É claro que Deus vê a sucessão das coisas, mas não a sucessão em seu conhecimento a respeito delas. O Salmo 147, verso 5 diz: grande é o Senhor nosso
e muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir. É óbvio que estamos tratando de algo fora do nosso alcance. O conhecimento imutável de Deus é incompreensível para nós. Em terceiro lugar, Deus é imutável em sua vontade. É interessante falar sobre isso, pois a vontade de Deus, ela nunca muda. Isso mesmo que você ouviu. Deus é imutável em sua vontade. Em Jó 23:13 diz: mas, se ele resolver alguma coisa, quem o pode dissuadir? O que ele deseja, isso fará. Se Deus decide fazer alguma coisa segundo a vontade dele, não há ninguém que possa mudar isso. Como Jó diz, o que ele deseja, isso fará. A sua vontade, querido ouvinte, é imutável. Diferente de nós, que uma hora queremos uma coisa, outra hora a nossa vontade já muda. Por exemplo, alguém pode dizer: amanhã eu vou para a academia, começar o projeto fitness. Aí chega amanhã e a sua vontade muda. Sabe de uma coisa? Vou deixar isso para depois. Vou comer uma pizza aqui que não estou resistindo. Então, as pessoas mudam constantemente a sua vontade. Mas, em relação a Deus, a sua vontade não muda. O Salmo 33, verso 11 diz: o conselho ou a vontade do Senhor dura para sempre. Os desígnios do seu coração por todas as gerações. Em Hebreus 6, 17 diz: por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Notou aí? A imutabilidade do seu propósito, ou seja, a imutabilidade da sua vontade. Ah, querido ouvinte, há um perfeito acordo entre o conhecimento de Deus e sua vontade. Ele conhece tudo que existe e o conhecimento de qualquer coisa pressupõe um ato de sua vontade. É por isso que encontramos constantemente nas Escrituras a expressão conselho de Deus e não conselhos no plural. Por exemplo, o salmo que citei aqui, Salmo 33:11, diz: o conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Não há motivos para Deus mudar sua vontade com relação a qualquer coisa. Quando o homem muda a sua vontade, isso ocorre por falta de visão, falta de poder ou mesmo conhecimento e instabilidade. Mas Deus sabe todas as coisas, é todo poderoso e constante. Mas alguém poderia argumentar dizendo: mas a liberdade de mudar é a expressão mais alta das perfeições. A imutabilidade infringe a liberdade de Deus. Mas isso não é verdade. Isso não parece razoável. Deus é imutavelmente livre. Ele não quer ser diferente do que é. Ser perfeitamente bom não é um sinal de imperfeição. Antes, a expressão mais alta da perfeição é ser imutável em perfeição. Repito, a expressão mais alta da perfeição é ser imutável em perfeição. Em quarto lugar, Deus é imutável em sua promessa. 1 João 2:25 diz: e esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Ele nos prometeu a vida eterna, e essa promessa de vida eterna, uma vez que Ele não muda, Ele cumprirá. Em Filipenses 1:6 diz: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O Deus que nos prometeu a vida eterna, Ele vai cumprir. Ele começou uma boa obra em nós e vai levar até o final, completá-la, até o dia de Cristo Jesus. Porque, como diz em Números 23:19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus é imutável em sua promessa, Ele nos prometeu a vida eterna e vai cumprir. Mas agora, veremos o terceiro ponto do sermão: algumas evidências bíblicas da imutabilidade de Deus. Primeiro, seu próprio nome, seu nome Jeová. O nome Jeová é uma evidência bíblica da imutabilidade de Deus.
Em Êxodo 3,14, disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Ser o eu sou não é somente ser eterno, mas também ser estável. O nome de Deus nunca será eu era ou eu serei. Ele é Jeová, o eu sou, imutável. Segundo, sua perfeição. A perfeição de Deus é uma evidência bíblica da imutabilidade de Deus. Se ele mudasse para melhor, como já disse, então haveria alguma perfeição fora ou acima dele. Se ele mudasse para pior, então não haveria perfeição alguma nele, e ele seria um inimigo de sua própria glória. Mas o homem poderia de alguma forma acrescentar alguma coisa à perfeição de Deus? A resposta é: tanto quanto uma vela acesa pode acrescentar a luz do sol. Ou seja, não. A perfeição de Deus pode ser maculada pelo pecado do homem? A resposta é: tanto quanto a luz do sol pode ser obscurecida por um inimigo atirando flechas contra ele. Ou seja, não. O homem não pode acrescentar nada à perfeição de Deus, e nem o pecado do homem pode macular a perfeição de Deus. Deus é imutavelmente perfeito. Em Mateus 5,48 diz: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. E em Tiago 1,17, que já citei aqui, diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Todo dom perfeito são de onde? Lá do alto, descendo do Pai das luzes. Todo dom perfeito vem de um Deus imutavelmente perfeito. Terceiro, sua eternidade. A eternidade de Deus é uma evidência bíblica da imutabilidade de Deus. Toda mudança assemelha-se à morte, a algo que deixa de ser ou existir. Mas desde que Deus é antes do tempo, então o tempo não pode afetá-lo ou causar-lhe qualquer tipo de mudança. Com ele não há uma nova essência, nem conhecimento e nem propósito. Se Deus fosse sujeito a qualquer tipo de mudança, então ele poderia eventualmente deixar de existir, pois tudo aquilo que é mutável é passivo de corrupção, é passivo de destruição, é passivo de morte. Por ser eterno, Deus não muda. Ele é imutável em seu ser, perfeições, propósitos e promessas. Todavia, Deus age de modo diferente em resposta a diferentes situações. Disse o pastor John MacArthur que a imutabilidade de Deus o separa de tudo, porque tudo muda. O universo está mudando, galáxias nascem e morrem, até o Sol está se apagando lentamente. Nós envelhecemos e morremos, e do começo ao fim, tudo que conhecemos é mudança. Deus não. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. No Salmo 90, verso 2 diz: antes que os montes nascessem, se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. E em Apocalipse 22, 13 diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Deus é imutavelmente eterno. Mas qual a implicação disso? E aqui entro no quarto ponto do sermão: implicação. A imutabilidade de Deus implica dizer que o Senhor Deus é único, não há outro Deus. Os deuses não têm existência real, são vaidade, são criações humanas, são falsos, não existem. No Salmo 115, verso 4 ao 7, diz: prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvido e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta, eles são falsos. Mas neste mesmo Salmo, no verso 1 ao 3, diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas a teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque dirão as nações: olha só, onde está o Deus deles? Olha o verso 3, no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Veja só, o nosso Deus está no céu, ele é o único Deus, e faz tudo conforme a sua vontade. No Salmo 96, verso 5 diz: porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor
fez os céus. Vejam só, todos os deuses dos povos são coisas vãs, vaidade, falsos. Mas olha o contraste. Mas o Senhor fez os céus. O Senhor criou os céus, a terra. O Senhor é o único Deus. Não há outro Deus. Então, a implicação de Deus ser imutável é que o Senhor Deus é único. Não há outro Deus. Mas você, querido ouvinte, e aqui eu caminho para o final. A hora passa voando. Mas você deve estar se perguntando, o que isso tem a ver com a minha vida? Como eu posso aplicar essa verdade da imutabilidade de Deus? Agora, entro no quinto e último ponto do sermão. Aplicações. Primeiro, confiança. O fato de Deus não mudar, permanecer sempre o mesmo, se torna digno de toda a nossa confiança. Tolice é trocar um Deus imutável por um mundo caído, sujeito a tantas mudanças. Tolice é trocar um Deus imutável, confiar em pessoas que mudam rapidamente, de uma hora para outra, inseguras, instáveis, inconstantes. Não que não devamos confiar em algumas pessoas, mas que não devemos trocar um Deus que não muda por pessoas que mudam o tempo todo. Tolice. Tolice é trocar um Deus imutável e colocar sua confiança e sua alegria em coisas temporais, riquezas, bens, honra e até mesmo na sua inteligência, conhecimento que podem rapidamente diminuir ou desaparecer. É muito melhor, e aqui eu erro até no português, nos regozijarmos no próprio benfeitor, em quem não há mudanças nem sombra de variação. Qualquer outra fonte de prazer e alegria é passageira. Devemos colocar Deus acima de tudo. Confia em Deus. Ele não muda. A sua vontade não muda. Ele é totalmente confiável para nós. Segundo, oração. O fato de Deus não mudar implica que devemos orar segundo a sua vontade. Mas, Willan, vale a pena orar mesmo assim? Sabendo que Deus não vai mudar a sua vontade? A resposta é sim, porque Ele exige isso de nós. A oração, escute, a oração não muda Deus. A oração muda você. 1 João 5,14 diz, e esta é a confiança que temos para com Ele. Que confiança é essa? Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E Ele sempre quis tudo que é para o bem dos seus filhos. Pedir qualquer coisa que é contra a sua vontade não é oração, e sim completa rebelião. A sua vontade é o melhor para o seu povo. Então ore segundo a sua vontade. Querido ouvinte, nada de determinar, viu? Bater o pé e dizer para Deus atender os seus caprichos. Nada disso. Tenha reverência, respeito diante de Deus. Nada de colocar Deus, jogar Deus na parede, como as pessoas dizem por aí. Vou colocar Deus na parede e Ele tem que fazer a minha vontade. Nada disso. Isso é irreverente. Isso é incoerente. Isso é rebelião. Mas, faça o seguinte. Ore segundo a vontade dEle. Ele fará o que lhe apraz para o seu bem. Para o bem dos seus filhos. Terceiro, submissão. O fato de Deus ser imutável implica em submissão. Os que desafiam a Deus, transgridem as suas leis, que não têm interesse na sua glória, na sua vontade, no fato dele ser imutável, e vivem como se Deus não existisse, como se a vontade de Deus não fosse imutável, não devem imaginar que naquele grande dia, no juízo final, Deus não vai mudar a sua vontade. Deus está irado contra os ímpios todos os dias. No Salmo 7, verso 11 diz, Deus é justo juiz, um Deus que sente indignação todos os dias. Em relação aos ímpios, em relação àqueles que não são submissos a Deus, Deus está irado. Deus está completamente indignado todos os dias. Então notem, Deus não muda. Quem deve mudar somos nós. Então, o fato de Deus ser imutável deve nos levar a uma submissão a Ele. Devemos obedecer completamente a Ele. Devemos obedecer à sua vontade. Devemos obedecer à sua palavra. Devemos submeter não à nossa vontade, não aos nossos caprichos, não ao que nós queremos, mas ao nosso Deus, que é imutável
e tenha uma vontade boa, perfeita e agradável. Se submeta a Deus. Quarto, gratidão. Malaquias 3:6, que foi o texto base que nós lemos, o texto mostra a implicação dele apresentar a sua imutabilidade. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Ou seja, o povo da aliança não foi destruído porque Deus não muda. Perceba que maravilha. Os filhos de Deus devem ser levados a uma vida de gratidão, porque nós estamos vivos, estamos de pé. O que era para acontecer conosco e não aconteceu foi porque esse Deus imutável, ele não muda. Ele é misericordioso, ele é amoroso, ele é fiel a si mesmo, ele é fiel ao seu caráter, ao seu ser, ele é fiel ao que ele é imutável. Então, se você está me ouvindo hoje, agora, é porque esse Deus imutável, ele não permitiu que você fosse destruído, aniquilado, consumido. Então, sejamos gratos a Deus pela sua imutabilidade. Quinto, conscientização. Se Deus não muda, quem rejeita o seu filho estará debaixo da sua ira e não haverá segundas chances após a morte. Então, que você tenha consciência desse fato, de que se você viver uma vida marcada pelo pecado, uma vida de perdição, uma vida fazendo os seus gostos, a sua vontade, uma vida distante de Deus, Deus não vai mudar no juízo final. Aqueles que rejeitam o Filho de Deus estão debaixo da ira de Deus e permanecerão se não se arrependerem e se voltarem para Deus. Não haverá chances, uma segunda chance quando você morrer. Então, eu concluo dizendo o seguinte: com base em tudo que aprendemos, temos que nos render a esse Deus que é imutável. Ou seja, uma vez que ele não muda, quem deve mudar somos nós. E nos submetermos à sua vontade, confiando que ele fará o que é correto, santo e justo, para o bem do seu povo. Aos ímpios que me ouvem, tremam e se arrependam agora diante dessa verdade, porque ele não mudará o seu julgamento no juízo final a respeito dos ímpios que desobedeceram e não creram em Jesus. Mas há um consolo para nós salvos. Filipenses 1:6 diz: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, imutável Deus.